Só para deixar eu lembro claro muito aqui, de um poema do Ferreira Goulart, né, que é a notícia da morte de Alberto da Silva. Esse trecho eu acho a cara do Brasil. Né? Morreu de repente ao chegar em casa, ainda com o terno puído que usava. Não saiu notícia em jornal algum, foi apenas a morte de um homem comum. O brasileiro, quando morre, morre. Ninguém está nem aí. A gente viu aqui, a gente tem esse conjunto de tentativa de homicídio de autoridades, de envergadura. Aliás, a vida humana, toda a vida humana tem a mesma envergadura, mas de envergadura de patente maior que da Marielle. Né? O que aconteceu com o avião do Teori Zavascki? O que aconteceu com o Zé Daniel? O que aconteceu com o Toninho? Quem é que mandou dar facada no Bolsonaro? O que aconteceu com o helicóptero do Ulisses Guimarães? Parece que ninguém quer saber, não interessa. Agora, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, foi ao complexo da Maré, não usou o capacete e se justificou, falou: aqui a lei é outra. Aqui eu reconheço a legitimidade da lei do narco. Ela não falou com essas palavras, ela falou: não, aqui não se usa capacete porque se pode levar um tiro na cabeça, com a maior naturalidade. E sorrindo na moto. Sorrindo. Então, eu fico me perguntando, né, por que as coisas não são feitas direito aqui, Elaine? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, Pavinato. Eu concordo com você, inclusive a gente tem aquela pergunta, né, onde está Amarildo, que é um negro, trabalhador, pobre, que morava na favela do Rio de Janeiro e até hoje também é um caso sem solução. Mas, especialmente com relação ao Rio de Janeiro, Pavinato, eu acho importante o que a gente viu acontecer hoje no caso da Marielle. E eu espero de verdade que seja o primeiro caso de muitos a serem solucionados, né? Eu espero que o Estado agora tenha essa mesma gana de resolver os outros casos como está resolvendo o da Marielle. Você acha que vai ter? O Rio de Janeiro, né, a gente tem uma indústria da morte. Se você olhar ali a explicação, né, a organização de como foi feito o processo para matar Marielle, né, a gente ouve ali, né, no depoimento que aquilo estava sendo planejado há 7 meses. Houve uma tentativa anterior de matá-la por Rony Lessa, segundo o que vem sendo apurado, e ele não conseguiu, ele não teve êxito, né, numa primeira tentativa. Então, ele já vinha desde agosto do ano anterior, quando ela ainda não tinha tomado posse, né, já vinha preparando ali a morte dela, né, o extermínio dela. E ele nunca falou por quê? Não, a gente sabe bem, quer dizer, a gente sabe, tudo indica que, né? E aí eu quero trazer aqui um dado, mas eu queria falar primeiro, se você me permitir, do Rio de Janeiro. Então, assim, é lamentável, né? A gente que viaja, Pavinato, a gente vê tantas cidades bonitas no mundo inteiro, mas a verdade é que nenhuma cidade tem a beleza natural do Rio de Janeiro. Você vive lá, você sabe disso, né? Você está lá todo final de semana. E é lamentável a situação que vive a cidade do Rio de Janeiro, né? Você tem ali, se tornou comum o jogo do bicho, a coisa do jogo do bicho patrocinar a escola de samba. Você tem ali as milícias, né? Os milicianos nos morros. Eu sei porque eu já morei lá, né? Então, assim, as pessoas que trabalhavam na minha casa moravam em comunidades, a gente sabe como funciona. E é lamentável. Inclusive, eu saí do Rio de Janeiro, aí é um depoimento pessoal, eu saí do Rio de Janeiro no ano de 2000, porque eu já não aguentava mais a violência urbana do Rio de Janeiro. E morar em São Paulo naquela época ainda era mais seguro do que morar no Rio, né? Eu lembro, sinceramente, de eu saindo de casa na hora do almoço. Eu morava no Flamengo, na rua Paissandu, porque tinham acabado de matar um senhor que tinha saído de um banco. Eu fui correndo para ver se não era meu pai. E aquilo, para mim, foi a última gota. Eu disse: eu não quero mais morar no Rio de Janeiro. Foi quando eu vim embora para São Paulo, eu recebi o convite e vim embora e fiquei por aqui. Aqui estou muito satisfeita. A gente sabe que tem problemas aqui, mas
a institucionalização do crime no Rio de Janeiro é uma coisa deplorável. Você vê ali uma mistura de a milícia e a polícia entrando no crime, né? E o que Marielle fazia, né? Marielle justamente mostrava essa podridão, né? Criticava essa questão das milícias, né? Da polícia militar envolvida, e o Elcio é um ex-polícia militar, né? O Rony Lessa, ele trabalhava com um bicheiro, ele perdeu, parece que a perna, numa troca de tiro, numa tentativa de matar um bicheiro no Rio de Janeiro, salvo engano, tem essa história. E aí, então é muito importante que isso aconteça, e é óbvio, a gente espera que o caso da Marielle seja emblemático, porque era uma mulher pobre, negra, política, né? E aí vamos falar também dos assassinatos de políticos, querendo ou não, mesmo que não tenha tido ali nenhum fundamento político, o Estadão trouxe dados de que no ano de 2020, na eleição de 2020, a gente teve assassinato de 76 políticos no Brasil. Então também é algo a se tratar, né? Quer dizer, a gente está falando aqui que todos os casos têm que ser solucionados, e de políticos também. As pessoas não podem perder a vida porque elas têm ideologias, porque elas pensam a favor de alguma causa, né? Isso tem que ser protegido pelo Estado. É papel do Estado proteger essas pessoas. E para o Rio de Janeiro em especial, a gente vê como a indústria da morte, do crime, está muito organizado, e é preciso realmente que isso seja desmantelado, né? Com relação à deslocamento de competência. Isso, o IDC, né? O deslocamento incidente de deslocamento de competência. Ele se deu aí, ele não tinha se dado no início do ano passado, quando houve o pedido, mas é bom lembrar, e talvez isso tenha ajudado, Pavinato, a gente não sabe, né? A gente não tem acesso a todo o processo, mas em setembro do ano passado, o próprio Rony Lessa foi preso justamente por uma tentativa de tráfico internacional de drogas. E aí ali você vê o laço da questão da polícia, do envolvimento de polícia no crime, dessa questão de drogas, que a gente sabe que está ali orbitando nessas questões sociais do Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, isso também possa ter pesado a favor. Para além disso, existem elementos que possibilitam isso, como o caso de ser um crime conhecido internacionalmente e de se tratar de direitos humanos. E Marielle era uma pessoa que militava pelos direitos humanos. Então, são dois requisitos que possivelmente podem ter sido levados agora também em questão para esse apoio, né? E o que a gente viu ali hoje, eu vi na conversa ali na comissão que teve ali para a imprensa, né, a divulgação aí das prisões e da força que foi feita hoje, a força-tarefa que foi feita hoje, você vê ali um entrosamento muito grande do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal para solucionar esse crime. E aí a gente tem aí, então, um fechamento de quem executou, né, e está muito claro ali, e a gente fica alarmado, né, com a organização, a forma como tudo foi, como é que eles iam esconder a arma, desfazer do carro, tinha gente preparada para tudo, né, assim, realmente foi muito bem arquitetado durante 7 meses, e é lamentável porque a gente vê isso com frequência no Rio de Janeiro. Então, nesse aspecto, tá de parabéns, e a gente espera que o Rio de Janeiro agora entenda que todo crime terá, sim, o seu final, que é a punição, né, severa daqueles que... É o único ponto que eu discordo. O Rio de Janeiro não vai entender que a partir daí vai ter apuração dos crimes. Vai continuar a mesma bandalheira, claro. Os índices de solução de homicídios vão continuar lá embaixo. Foi feita aqui especificamente uma força-tarefa, teve um acordo do Ministério Público Estadual com a Polícia Federal. A Polícia Federal concordou em ser força auxiliar. Se é força auxiliar, quem tem o comando da operação tem que ser o Ministério Público Estadual. Quem tem que se comunicar com a população tem que ser o Ministério Público Estadual. É o condutor dessa operação, até para não dar margem a qualquer tipo de exploração política de uma tragédia. Isso é importante. Agora, você tem razão, o crime organizado toma conta em todo o país, não é só no Rio de Janeiro. Há locais em que você não pode entrar, formou-se um estado paralelo em várias comunidades. Exato. Tem até um programa que você pode fazer lá no Rio de Janeiro, que você vai de Uber, para na porta do morro, de uma motocicleta te leva até um bar, e no meio você passa por traficantes
traficantes atirando com o... Acho que é Bar da Estalagem, se não me engano. Tem uma vista e aí você vai andando... Bar da Laje. E eles vão atirando... Eu recebi o filme. Todo mundo com fuzil tá pacificado, exatamente. Tomaram conta... Os traficantes tomaram conta de maneira... Derrubaram um helicóptero com uma bateria antimíssil. É um plano para matar a Marielle. Depois de 5 anos de um assassinato covarde dessa moça, dessa vereadora, depois de 5 anos, aparece uma delação premiada que merece ser levada adiante, investigada. Claro que o crime não é fácil você descobrir um homicídio que foi feito por profissionais, evidentemente, mas nós estamos falando já de 5 anos. E agora teve uma delação que vai permitir um aprofundamento das investigações.